sim, sim. Inclusive ouvindo pessoas até bem-humoradas sobre esse tema, porque até se nós fôssemos muito ruins, se fôssemos incompetentes, uma hora de tanto tentar, a gente acertaria. Né? A gente vai tentando, vai tentando, vai tentando. Opa, acertamos agora. Vai. Não. De alguma forma, os lobbies, as mentes, o desenho, né? De novo, o Estado, na visão marxista, no comunismo, no socialismo que quer ser implantado, o Estado tem que ter uma força muito grande dominando sobre as mentes. A ponto de algumas cabecinhas dizerem que seu filho ou meu filho não é meu, é do Estado. Ei, está de brincadeira comigo, não está? Hein? Por que o homeschooling é tão combatido? Por quê? Qual é a razão de fato? Então, uma coisa é o que se diz, a outra coisa, então tá bom, vamos entender a sua ideologia, vamos entender a sua cosmovisão, vamos entender se você é um existencialista, um materialista, da onde que você acredita que o homem veio, quais são seus parâmetros sobre verdade, sobre liberdade, sobre propriedade. Então nós vamos tentar traduzir o que você está pensando. Muitas vezes, aquele ar cultural, aquele ar intelectual, aquele ar de superioridade, dizendo, você não sabe, você não tem lugar de fala. E aí também começa outro desafio. Que lugar de fala é esse? O que isso significa? Então, essas palavras, essas condições, né? Então, palavras que antes eram substantivo, hoje são adjetivo. Por quê? Porque alguém está trabalhando com isso para que você seja rotulado. Né? Então, isso tudo tem um grande desafio, um grande impacto na nossa vida, principalmente eu convivendo todo dia, tarde, noite, com esse grupo de pessoas, com essa realidade que nos desafia, e eu quero tentar fazer meu papel nisso, quero tentar resolver essa parada, né? Quero tentar ser útil para isso, porque é triste você ver um jovem não sendo capaz de inteligir um probleminha de regrinha de 3, uma redução de fração, a aritmética básica. Então eu sei o que eu estou dizendo. O que eu imagino que deva começar ao exemplo do estado do Ceará, ao exemplo do nível de alfabetização e dos índices que o Ceará tem atingido, começando ao exemplo de Sobral, do município de Sobral. Então, começa por aí. Tem um case de sucesso, que todo mundo olha, vê, mas não quer expor, sabe? Não quer rasgar essa situação. Por exemplo, vamos pensar em colocar em pé de igualdade o case Sobral, as práticas lá dentro, confrontando com a pedagogia do oprimido, com a metodologia paulo-freireana que acumula. Ah, você está dizendo que você é contra Paulo Freire? Eu gosto só daquela proximidade que ele faz entre a humanidade do professor e do aluno. O resto, meu amigão, é falácia, é verborragia. Eu tenho dificuldade de entender essa questão bancária, sabe? Tem um termo lá que ele coloca, né? Então ele fere aquele que tem o conteúdo, porque de alguma forma, para o Freire, a educação só serve para uma coisa: transformar aquele que está sendo alvo da educação numa liberdade, num revolucionário, porque para Paulo Freire só existem 2 tipos de situações ou de gêneros de classificação: oprimidos e opressores. Então, para aquele que está sendo alvo da educação, está sendo oprimido, e a educação, para ele, vai colocá-lo numa condição de liberdade, de confronto. Então, nesse preâmbulo, Sobral precisa se tornar uma praxis para todo mundo. Por quê? Porque lá deu certo. Então, de todos esses esforços que estão sendo feitos, mas lá começa a dizer o seguinte: tem pagamento por desempenho, então o professor recebe. Então foi criado um meio lá, um caminho, que também foi estudado pela Ilona, na sua tese de doutorado, nessa competência educacional, naquele contexto, e que mostra que lá todo mundo vai alfabetizado para o primeiro ano, pelo método fônico. Então está lá, e aí estão tentando resolver. Esse problema grandioso tem que começar lá atrás. Tem que começar, e aqui, talvez, eu confesso, não me aproximei ainda dos profissionais dessa área da educação infantil aqui, mas eu ainda não sei se, de fato, estamos, nós como Limeira, alfabetizando aos 6 anos, pelo método fônico. O que é o pré-silábico ou não? Estamos trabalhando com essa questão, né, da inteligência conforme o contexto, né, conforme pega lá o cenário que a criança está vivendo e tenta tirar ali os parâmetros para que ela se desenvolva. E não aprende, não desenvolve. Então, daí isso desencadeia aquela função que hoje a gente não gosta de tratar com ela, mas são os analfabetos funcionais, né? E eu percebo esse desafio. Eu dou um texto, peço para resumir, é um desafio enorme. Tem a compreensão, né? Os parágrafos, essa conexão entre o tema num parágrafo anterior, no parágrafo atual, para o próximo. Então, fica difícil extrair
uma coisa. Então, isso interessa para alguém, para um grupo, interessa para uma cultura, interessa para uma ideologia, interessa mesmo. E, na verdade, isso está sendo praticado, porque é assim que tem que ser. É melhor ter um cidadão onde o Estado, onde os líderes dizem, eu sei o que é bom para você, fica tranquilo, confia no pai, né? O pai está on, o pai voltou, né? O pai está louco para ajudar você a comer picanha e voltar a fazer seu churrasco, só que isso talvez, né, não aconteça. Né?